Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast do canal Longidade. Eu sou Poliana Souza, cofundadora deste canal, e vou te acompanhar nesse episódio. O Longidade, como vocês já sabem, é um canal digital dedicado a trazer informações sobre a longevidade. Aqui trazemos novidades e assuntos de interesse para serem debatidos com especialistas da área. E agora nós temos uma novidade. Agora, os profissionais do Longidade podem estar pertinho de vocês, fazendo palestras no seu evento, na sua empresa, a respeito do envelhecimento. Entre em contato nas nossas mídias para que você possa ter mais informações. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre quedas e as suas consequências. E para se manter por dentro das novidades para o público 60 a mais, não se esqueça de se inscrever no nosso canal em todas as mídias e também de compartilhar com mais pessoas que possam se interessar pelo assunto. A nossa convidada de hoje é novamente a minha querida doutora Yara Nips. A Yara é médica geriatra, formada pelo Hospital Israelita Albert Einstein e especialista pela SBGG, pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Atualmente reside em Vitória, no Espírito Santo, é diretora de defesa profissional da SBGG Seção Espírito Santo e professora na cadeira de geriatria na faculdade e também na pós-graduação. Yara, seja muito bem-vinda novamente ao nosso canal. Nós agradecemos muito o seu aceite do nosso convite. Vai ser muito bom conversar novamente com você. Oi, Poliana. Novamente, é uma honra estar aqui, é uma honra conversar com você, é uma honra poder falar sobre quedas, né? Ainda mais com você, que é maravilhosa, e eu me sinto muitíssimo feliz por esse espaço. Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, as quedas representam a segunda causa de morte por lesões não intencionais no mundo todo. Tá? Estima-se que mais de 650 mil pessoas morram por consequência de quedas em todo o mundo todo ano. Sendo que os idosos, eles são as pessoas mais afetadas pelas quedas fatais. Eh, por isso, a grande importância, né, da gente até ter uma data especial, que foi agora no mês de junho passado, né, para falar sobre as quedas, né, e para falar sobre as estratégias de prevenção. Então, provavelmente no mês de junho, as pessoas viram muitas campanhas, viram a gente falar bastante sobre esse assunto na mídia de uma forma geral. Né, mas aí vai passando o mês de junho, talvez a população geral já vai esquecendo um pouquinho esse assunto. Só que ele é importantíssimo para a gente. É importante a gente enfatizar a relevância do tema, das estratégias de prevenção, né, como é que a gente educa a população e os profissionais de saúde, como é que a gente pensa em ambientes mais seguros, enfim, uma série de coisas importantes para a gente prevenir quedas na população. Apesar delas não ocorrerem só em idosos, ela é tão importante dentre as pessoas 60 a mais, que ela é considerada uma síndrome geriátrica. Então, Yara, para a gente começar essa conversa, o que é queda? Como é que eu defino queda? Você sabe que eu fiz essa pergunta há pouco tempo atrás, numa aula que eu estava dando para uma equipe multidisciplinar que trabalha com idoso. E aí eu perguntei, a aula era sobre queda, e daí eu falei, muito bem, qual é o conceito de queda? E aí todo mundo fica meio, bem, queda é cair, né? Só que não, existe um conceito, uma definição para isso, né? Queda é todo o movimento, todo o deslocamento que a gente faz de forma não intencional. Então, a partir do momento que o meu corpo está numa posição e ele se desloca para uma posição inferior, quer dizer, abaixo, de forma não intencional, eu vou considerar uma queda. E mesmo que a pessoa não vá ao chão, eu vou dar a mesma importância, como se ela tivesse caído, ido ao chão, feito algum tipo de trauma mais importante, né? Então, essa é a definição de queda. Então, se eu estava de pé e eu caí na cama, ou caí no sofá, ou fui amparado por um objeto e depois fui escorregando, tem alguns idosos que às vezes levantam da cama e aí caem na cama e vão escorregando até o chão. Eu vou considerar queda e eu vou dar a mesma importância
como se uma pessoa tivesse de fato caído. Por que que as quedas elas são mais comuns, Yara, na população idosa, entre as pessoas idosas, né? Todo mundo pode cair, mas a gente sabe, é muito mais comum depois dos 60 anos. Por quê? Com o envelhecimento natural, quer dizer, aquele que todos nós iremos passar por ele, com o envelhecimento natural, a gente começa a ter algumas vulnerabilidades. Então, idosos são mais vulnerabilidades às quedas. Naturalmente, existe uma perda de fibra muscular, reduzindo a nossa força e a nossa massa muscular. Também com o envelhecimento, a gente começa a ter algumas alterações no nosso equilíbrio e na nossa marcha, quer dizer, no nosso andar. Associado a tudo isso, a gente tem alterações da visão, da audição, deformidades nos pés. E aí a gente acaba ficando mais vulnerável para que a gente caia. Alguns idosos também fazem uso de alguns medicamentos que às vezes predispõem, ficam um pouco mais sonolentos, alguns mudam a pressão, né? Fazem o que a gente chama de hipotensão postural. Então, existem alguns medicamentos que podem ser fator de risco e contribuir para que a gente fique mais vulnerável à queda, fora as doenças que a gente tem ao longo da idade, artrose, osteoporose, e aí, de fato, a gente fica mais suscetível com o passar do tempo a cair. Por isso essa importância tão grande, né, pra gente quando a gente fala sobre isso. Mas o que nos preocupa muito quando a gente fala sobre queda são as suas consequências, né, que nessa população podem ser catastróficas. Então eu queria que você falasse um pouco pra gente quais são as principais consequências das quedas para a população idosa. Eu até vou voltar um pouquinho na minha outra pergunta. A gente dá tanta importância para a queda, né, Polly? Que eu sempre falo com os meus alunos, queda é um capítulo à parte na geriatria. E de fato é. Nos nossos tratados a gente vai falar sobre queda. Então, acho que é por isso. A gente sabe da vulnerabilidade do idoso, a gente sabe do impacto negativo que uma queda pode causar, né? As principais consequências que uma queda pode causar na população idosa. Então, realmente é um capítulo à parte que a gente vai falar todo o tempo, se possível. Mas muito bem, vamos lá. Quais são as consequências de uma queda para uma pessoa idosa? Existem umas principais, existem muitas, mas existem algumas principais. Então, as quedas elas podem ser o mecanismo causador de fraturas. E quando a gente fala fratura, a gente está falando de fratura de fêmur, de quadril, de coluna, costela, braço, antebraço. Além dessas fraturas, a gente tem um problema muito sério com a queda, uma consequência muito séria, que é a perda da funcionalidade. Um indivíduo que perde a sua funcionalidade, ele fica mais dependente, dependente às vezes para atividades simples, dependente para um banho, dependente para uma mobilização, para uma transferência de um lugar para o outro. Ele começa a ficar dependente para poder sair de casa, né? Imobilidade é uma outra consequência muito séria. Institucionalização. Não é incomum a gente ver idosos que acabam sendo institucionalizados, quer dizer, indo para instituições de longa permanência, porque depois que ele tem uma queda, aí ele fica, né, pode ter imobilidade, pode ter perda da funcionalidade, e a família acaba às vezes tendo dificuldade nesse manejo e ele acaba sendo institucionalizado. Internação, e às vezes algumas internações são prolongadas, e a gente sabe que a partir do momento que o idoso interna, existe a possibilidade de alguns desfechos desfavoráveis dentro dessa internação. Uma outra consequência muito séria, talvez se eu pudesse elencar, essa fosse uma das mais sérias, né? Que é o medo de cair novamente. E a partir do momento que o idoso tem medo de cair novamente, e a queda anterior nem necessariamente pode ter sido uma queda ao chão, com trauma, com fratura, né? Pode ter sido um desequilíbrio, às vezes algo o amparou, mas a partir do momento que o idoso tem medo de cair novamente, ele se sente mais inseguro. No que ele se sente mais inseguro, ele começa a perder mobilidade, ele começa a perder independência, e ele realmente pode cair novamente, né? O principal, todo idoso que cai, 50% dos idosos que caem vão cair novamente no próximo ano, né? Então, isso é uma consequência muito séria e, obviamente, até a morte de uma pessoa, porque o desfecho básico, né, desse falecimento pode ter sido uma queda.
Você sabe que você falou do medo de cair, eu lembrei do meu avô. Meu avô teve uma queda com fratura de fêmur uns 10 anos antes dele falecer. Meu avô nunca mais andou, ele nunca mais reabilitou e era medo, puramente medo, assim, ele tinha assim, total condição de reabilitar na época. Muito mais tarde, né, ele teve outras questões de saúde, mas nessa época da fratura, ele tinha total condição de se reabilitar e voltar a andar. Ele nunca mais saiu na cadeira. Ele se limitou à cadeira de rodas, né, para o resto da vida por medo. Medo de cair de novo, medo das consequências de novo, medo de, entre aspas, na cabeça dele, dar todo o trabalho, né, que foi a internação, a cirurgia, as pessoas em volta dele para tentar essa coisa da reabilitação. Isso foi extremamente limitante para ele, né. Minha avó, em compensação, anos depois, né, dessa queda do meu avô, ela teve uma queda, fraturou o fêmur em 4 lugares diferentes e ela reabilitou, né, foi uma reabilitação bem demorada, mas ela reabilitou, voltou a andar, enfim, pra gente ver como essa questão emocional envolvida a queda é muito importante e tem que ser olhada, Isso, né. com certeza. Com certeza, o impacto psicológico de uma queda, não só o motor a gente está vendo, a gente sabe qual foi o impacto do motor, mas a gente não dimensiona o impacto psicológico que é uma queda, né? E o quanto isso faz a gente perder funcionalidade. A gente na geriatria, a gente se preocupa com a idade, mas a gente se preocupa muito mais com a funcionalidade, né? Eu falo com os meus alunos, assim, a idade ela é muito importante, mas o quanto essa pessoa funciona no seu dia a dia, quanto ele exerce as suas atividades, para mim é muito mais importante. A gente já tinha comentado anteriormente sobre o processo do envelhecimento, né? Uma pessoa de 70 pode envelhecer e envelhece de forma muito diferente de outra pessoa de 70, né? E aí, essa perda dessa funcionalidade para uma pessoa que era ativa é um problema muito sério para ele, para a família. E se a gente for pensar até num âmbito um pouco maior, além da família, no contexto social, no contexto econômico, muitas famílias deixam algum provedor deixa de trabalhar, às vezes, para auxiliar no cuidado dessa pessoa. Então, queda é o tipo de coisa que a gente vai falar a todo momento sobre medidas preventivas. Impacta a sociedade, né, impacta a É. sociedade. Quais são os principais fatores de risco, Yara, para queda? Quem tem maior risco de cair? Quando a gente vai falar de fator de risco, a gente tem que pensar assim: existem os fatores que são intrínsecos àquela pessoa, existem os fatores que são extrínsecos àquela pessoa, que são os fatores ambientais, e existem fatores de riscos comportamentais. Então, se eu fosse falar quais são os fatores intrínsecos para uma pessoa cair, eu vou falar de idade, pessoas acima de 80 anos têm maior probabilidade de queda, mulheres é um dos fatores de risco, o fato de ser mulher, distúrbios na marcha e no equilíbrio, então pessoas que andam com dificuldade, que têm um andar mais instável, é um fator de risco para queda, déficits de visão e de audição, e aí a gente precisa sempre reforçar da importância do óculos e principalmente do aparelho auditivo. O aparelho auditivo, às vezes, é um tabuzinho ali que a gente tem que explicar toda a necessidade daquele aparelho auditivo, mas é muito importante porque déficit de visão e de audição são fatores de risco. Fraqueza muscular, algumas doenças neurológicas, tipo Parkinson, demências, o uso de medicamentos de forma inadequada, oscilações da pressão, descompensações de doenças, por exemplo, doenças do coração ou do pulmão, uso excessivo de álcool. Eu falo sempre, né, quando eu vou conversar de queda, que a queda ela foi o desfecho final, mas eu preciso de preencher o meu quebra-cabeça dos meus fatores de risco para entender o porquê que essa pessoa caiu, para que ela não caia novamente. Então faz parte dos fatores intrínsecos tudo isso que eu falei. Quando eu vou falar de fatores de riscos extrínsecos, quer dizer, ambientais, aí eu tô falando da casa, da onde ele anda, da calçada. Então, fatores de riscos dentro de casa. Tapetes que tem a aba da lateral, que elas já estão ficando um pouquinho mais arrebitadas.
baixa iluminação, pisos escorregadios, móveis colocados de forma que atrapalha o meio do caminho, por exemplo, mesinha de centro, ausência de barras de apoio, de corrimão, armários que são colocados muito altos, ou a depender do que é colocado nesse armário, vira um fator de risco. O uso do banquinho para subir nesses armários, altura da cama muito elevada. E a gente sabe, né, Polly, que 45, quase 50% de todas as quedas dos idosos, elas se dão dentro de casa e no caminho entre o quarto e o banheiro, e principalmente à noite, porque é onde a gente se sente mais seguro. E aí a gente vai com um pouquinho de displicência. Então, a maior parte das quedas, às vezes alguns idosos ficam um pouco impressionados, falam, poxa vida, mas eu caí dentro de casa. Aí você fala, sim, e é exatamente aí, porque é onde você se sente seguro e você fica um pouquinho mais displicente. Então, é muito importante que os caminhos que o idoso faça dentro daquela casa sejam caminhos seguros, porque também vira fator de risco. E um outro, existem vários, né? Mas um outro fator de risco relacionado à queda é a dificuldade na percepção de algumas necessidades. Alguns idosos às vezes têm alguma dificuldade nessa percepção de que, poxa vida, vamos botar aqui o corrimão, usa a bengala, né? E às vezes essa dificuldade nessa percepção também vira fator de risco para queda. O que eu posso fazer ao longo da minha vida para prevenir quedas? De novo, o que eu posso fazer por mim hoje? Agora para prevenir A nossa, quedas. a nossa vida vai ser sempre baseada no que eu posso fazer por mim hoje, em tudo, né? No envelhecimento, no bem-estar físico e mental, na qualidade de vida, enfim, na vida enquanto sociedade, né? Acho que essa pergunta ela vai estar sempre junto da gente. E o que eu posso fazer para prevenir queda, né? O que eu posso fazer para evitar uma queda? É uma resposta até que simples, porém trabalhosa, porque eu devo mudar um pouco do meu raciocínio, né? Eu devo entender que às vezes eu tenho alguma limitação e talvez eu precise de algum suporte. Eu devo trabalhar o meu corpo ao longo do tempo para que o meu corpo seja um corpo resistente a uma queda. Então, aí que a gente já tinha falado sobre o movimentar-se, a gente precisa de movimentar-se para ter um envelhecimento saudável. Mas para eu prevenir queda, eu preciso de ter força, eu preciso de ter massa muscular. Então, se eu puder ser ainda mais, um pouquinho mais caxias sobre a prevenção de quedas, eu vou falar que o meu idoso precisa de ter atividade física resistida. E resistida, eu quero dizer, resistir o músculo a uma força. Então, eu preciso de fazer atividades com pesos, com musculação, pilates. Eu preciso que o meu corpo seja um corpo que tenha equilíbrio, que a minha marcha seja uma marcha com equilíbrio. Então, se eu puder fazer atividade física resistida, se eu puder fazer atividades que estimulem o meu equilíbrio, o pilates, o yoga, vai ser fundamental para que eu tenha este meu corpo mais resistente, por assim dizer, às quedas. Também preciso de me alimentar com proteína, para que eu tenha aquela força e aquela massa muscular, não adianta só o exercício, eu preciso de dar alimento para o meu músculo, então eu preciso de dar proteína para o meu músculo. Eu preciso de ter exames de rotina, exames oftalmológicos de rotina, entender que se eu tenho um déficit auditivo, eu preciso do acompanhamento com o otorrino. Se foi indicado o uso do aparelho, é muito importante que eu use o aparelho, que vai ter uma fase que é uma adaptação um pouquinho mais difícil, mas eu vou me adaptar a ele. E fora todos os benefícios da audição preservada, né, de melhora na interação social, na cognição, eu vou ter prevenção de queda se eu estou ouvindo bem. Eu preciso de ter as minhas doenças crônicas controladas, que meus medicamentos eles sejam vistos com uma certa frequência e monitorizados pelo médico, né, principalmente pelo geriatra, que vai ter aquele olhar tão dimensional, assim, né, tão global do idoso, e a gente sabe quais medicamentos às vezes viram fatores de risco para quedas. Então, eu preciso que esses medicamentos sejam vistos com uma certa frequência, que eu não faça uso inadequado de medicamentos, que eu conte, de fato, todos os remédios que eu uso, para que meu médico possa me auxiliar.
E aí a gente até nesse contexto consegue fazer algo que eu acho lindo na geriatria, que é desprescrever. Idosos fazem uso de muitos medicamentos e a gente consegue desprescrever medicamentos. E às vezes o remédio estava sendo tomado errado e a gente só vai descobrir quando caiu, né? E eu preciso de ter uma casa segura. E aí, quando eu falo no contexto de ter uma casa segura, cada um dos meus cômodos da minha casa, ele deve ser seguro para que eu tenha um andar de fato seguro, aonde eu me fico a maior parte do tempo, aonde eu tenho tranquilidade de andar. Então, desde lá da entrada da casa, algumas entradas têm alguns tapetezinhos, né? Aquele tapete ele tem que ser um tapete fixo, se tiver. Se possível, não tenha, né? A gente pede ao máximo para que a gente não tenha tapetes em casa, mas isso às vezes é um pouquinho difícil. Então, fixa aquele tapete de todos os lados. Áreas externas, tem que ser áreas externas que o piso é um piso mais antiderrapante, né? Porque às vezes fica molhado, piso antiderrapante. Existem algumas tintas que você passa fazendo como se fosse faixas antiaderentes, né? Isso na entrada. Na sala, se possível também sem tapetes, sem mesas de centro. Pode ter uma mesa na lateral, aquela fica bonitinha a mesinha na lateral, mas que essa mesa lateral às vezes seja redonda, porque mesas quadradas, a gente pode cair naquela quina, evitar mesas de vidro na sala, evitar fios espalhados pela casa. No quarto, a cama, ela deve ser uma cama que não seja muito alta, para que quando a gente sente, a gente coloque os 2 pés ao chão para depois poder levantar. Também evitar o tapete, evitar cortinas muito fluidas que podem movimentar-se. Iluminação nessa casa inteira, aonde tem escadas que tem iluminação tanto na interruptor em cima quanto embaixo, né? Para que a todo momento essa pessoa ela possa ligar a luz para poder subir a escada. O banheiro tem que ser um banheiro com barras de apoio, um banheiro onde caiba ali 2 pessoas para que, caso você precise de ajuda, né, as pessoas consigam se movimentar. Barra de apoio no box, barra de apoio na lateral do vaso. Um vaso também que não seja nem muito baixo e nem muito alto. A cozinha, evitar armários muito altos para que a gente use o banquinho. Proibido o banquinho. Que esses armários, e quando a gente tiver armários altos, que a gente coloque coisas que a gente use menos, utensílios leves e que a gente use menos. Então, o andar de cima tem que ser reservado para isso, para utensílios leves e que eu use menos, e a maior parte dos utensílios que eu uso ao longo do meu dia, que fiquem na parte de baixo. Eu acho que são todas essas as medidas preventivas de queda, né? A gente tem que prevenir a gente, criar um corpo que previna a queda, e criar uma casa que seja segura, para que eu realmente possa transitar de forma segura. O velho banquinho, né, as armadilhas que a gente mesmo cria, né, o velho banquinho. Bom, a gente está caminhando aí para o final, né, do nosso episódio, então, novamente, eu queria pedir para você deixar os seus recados finais e lembrar o nosso público onde ele pode te encontrar. Muito bem. O tapete e o banquinho. Acho que são 2 caos na nossa vida. O tapete, o banquinho e o chinelo. O chinelo de plástico. Esqueci de falar do chinelo. Esqueci de falar do chinelo de plástico, né? O chinelo, se a gente puder evitar, ou se a gente puder achar algumas estratégias para usá-los. Essa semana eu estava falando com uma paciente que ela chegou me mostrando linda o chinelinho que ela tinha comprado. Aí eu falei, maravilhoso o chinelo da senhora. Mas vamos botar um elásticozinho atrás para evitar que ele vá para frente, para ele evitar que ele saia, que a senhora tropece nele. Aí a gente achou um jeitinho de manter o chinelo lindo, mas com um elásticozinho atrás para prender aquele pé. Bem, o meu recado final ele vai primeiro para os nossos profissionais de saúde, os profissionais de saúde que estão nos ouvindo. Quedas são eventos que são muito subnotificados. Então, a gente tem que se esforçar ao máximo para que a gente rastreie pessoas que estão caindo e rastreie pessoas que têm potencial de cair, que estão mais predispostas à queda. Então, aonde eu estiver, se eu estiver num contexto de unidade de saúde, se eu estiver num contexto hospitalar, se eu estiver num contexto Sistema Único de Saúde, se eu estiver num contexto de medicina privada, é minha obrigação que eu, enquanto profissional de saúde,
detecte possíveis mecanismos que vão gerar uma queda e detecte idosos que são predispostos à queda. Então, eu devo perguntar sempre que possível quando foi que esse idoso caiu, se ele teve queda nesse último ano, se ele tem sensação de desequilíbrio, se ele tem preocupação em cair. E se esse idoso responde sim para uma dessas perguntas, eu tenho que conversar sobre medidas preventivas de queda, porque o melhor meio de eu evitar uma queda é eu não caindo, é eu prevenindo com que essa pessoa caia. E essa atenção às medidas preventivas, elas precisam de ser redobradas. A gente precisa de falar o tempo inteiro sobre fatores de risco, medidas preventivas. E agora o meu recado vai para o público idoso que está ouvindo a gente. Você que teve queda nesse último ano, que está caindo, que tem sensação de desequilíbrio, que tem alguns dos fatores de riscos que eu citei, procure ajuda. Procure ajuda médica, procure ajuda da equipe de saúde, né? E até da última vez que a gente conversou sobre políticas de saúde pública, e eu comentei sobre a capacitação dos nossos profissionais de saúde, a gente precisa de capacitar os nossos profissionais para saber de fato os fatores de risco por uma queda, já que a gente sabe o desfecho negativo que uma queda pode causar, e medidas preventivas para isso. Então, a melhor maneira da gente evitar uma queda é prevenindo. Então, a gente precisa de ter, essa continua sendo a minha mensagem para a população idosa que está ouvindo a gente. A gente precisa de ter vigilância onde a gente pisa, a gente precisa de ter vigilância ao calçado que a gente usa. Existe um calçado que ele é, por assim dizer, um pouco mais ideal, então, tênis é muito bom, mas esses alguns tênis que são um pouco altos, né? Então, daí precisa de ser tem que ser um tênis que tenha um saltinho ali de 2 centímetros mais ou menos, mas que seja confortável. Aquelas sandálias que elas têm tiras de velcro, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, com um saltinho de um tecido, que é um tecido maleável, é o melhor sapato que tem para o idoso. Então, evitar o chinelo. Tomar os medicamentos conforme a orientação médica, e aí eu vou puxar um pouquinho de sardinha da nossa geriatria. O geriatra, como eu falei, é um médico que é capacitado para desprescrever quando possível, obviamente. Então, tenha o seu geriatra, tenha o médico que te apoia no entendimento do que é o envelhecimento. Alimente-se adequadamente, alimente-se com equilíbrio, faça atividades físicas que principalmente favoreçam o ganho de força, de massa muscular e o equilíbrio, e muito cuidado dentro de casa. Muito cuidado com o tapete, com o banquinho, com o corrimão, com a iluminação, com a barra de apoio e assim por diante. Novamente, eu agradeço demais o momento, a oportunidade, a honra. E vocês podem me encontrar através do meu Instagram, que é @DRA, de doutora, DRA, Yara com Y, Nips com 2 P's. E lá eu falo um pouquinho sobre saúde preventiva, sobre acompanhamento com idosos e tudo mais, medidas para facilitar o nosso dia a dia. Então, fiquem à vontade para me seguir e para conversar um pouquinho comigo. Muito obrigada. Muito obrigada, Yara, pela sua participação. Bom, nesse episódio do podcast Longidade, nós conversamos sobre quedas e suas consequências. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação da Yara e gostaria de lembrá-los para se inscrever no nosso canal, acompanhar o Longidade nas redes sociais para ficar informado e desenvolver uma longevidade com saúde e qualidade de vida. Não se esqueça que agora nós podemos estar aí pertinho de vocês com o nosso programa de palestra. Comenta pra gente aqui embaixo o que você gostaria que a gente trouxesse como tema e quais os convidados você gostaria de ver por aqui. E nós nos vemos no próximo episódio.